Saúdo a todos com a gloriosa paz do Senhor, amém? Mais um dia descendo a casa do oleiro com Cristo. Sejam todos e todas bem-vindas em nome de Jesus. Amados, hoje o nosso estudo será no capítulo 41 de Jeremias, onde o tema do nosso estudo será ser cauteloso, aleluia, não é ser juiz. Então hoje o nossos estudos o Senhor Deus, através de sua palavra, irá nos ensinar algumas medidas de atitudes de pessoas cautelosas. Alguns ensinamentos, algumas instruções que ele irá nos dar no dia de hoje. Então fica até o final do vídeo que tu irá aprender como ser uma pessoa cautelosa e não ser uma pessoa juiz, aonde a gente precisa ter cuidado com as nossas atitudes. É isso que o Senhor hoje vai nos ensinar. Amém? O objetivo dos nossos estudos será compreender que Deus, aleluia, nos ensina que ser cauteloso não é ser juiz, porque aos corações prova o Senhor. Deixa isso bem claro, aleluia, no Provérbio 17, versículo 3. Então, só quem tem o poder de julgar alguém é Deus. Nós só precisamos aprender a sermos pessoas cautelosas. Aleluia. A cautela é a melhor defesa contra as pessoas falsas. Então precisamos aprender a ser cauteloso. Antes de se abrir a porta para um possível amigo, aleluia, use esta defesa de ser uma pessoa cautelosa. E a verdadeira face, aleluia, se mostrará. Se aquela pessoa realmente será uma pessoa boa, para que você venha ter relação de amizade com aquela pessoa. Então hoje os nossos estudos será bem legal, porque nós iremos aprender, porque aprendendo a ser uma pessoa cautelosa, nós iremos tropeçar menos no nosso dia a dia. Vamos para a palavra em nome de Jesus, lembrando capítulo 41, apenas o versículo 1 e 2. Sucedeu, porém, no mês 7º, que veio Ismael, filho de Netanias, filho de Elisama, de sangue real, e com ele 10 homens, príncipes do rei. A Gedalias, filho de Acão, a Mispa, e comeram pão juntos ali em Mispa. E levantou-se Ismael, filho de Netanias, com os 10 homens que estavam com ele, e feriram a espada a Gedalias, filho de Acão, filho de Safã, matando assim aquele que o rei da Babilônia havia posto por governador sobre a terra. Aleluia. Então hoje a palavra irá nos mostrar, irá nos ensinar e nos ter como exemplo a história de duas pessoas, onde aquela pessoa, aleluia, se colocou em uma posição de juiz, da qual aquela atitude desagradou a Deus e teve consequências para ele. Então, em Jeremias 41, o profeta relata a ressurreição de Ismael. Por que, irmã Ilma, ressurreição? Porque aquela pessoa que comete pecado, ele não ressuscitará. Ressuscitará aquele que fizer as coisas que apraz o coração de Deus. Porque foi assim que Jesus nos deixou o exemplo. Ele morreu, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. Por quê? Porque Deus se agrada do coração daquele homem bondoso, daquele homem generoso. E Deus enviou seu único filho para nos dar esses ensinamentos. Que possamos continuar seguindo os ensinamentos de Jesus. E ali, aquele homem chamado Ismael vai visitar o rei Gedalias, da qual foi posto governador de Mispa. E aquele homem, ele vai com o coração cheio de maldade. Por quê, irmã Ilma? Porque ele tinha guardado, ele estava revoltado com as coisas que tinham acontecido à Babilônia. Ele não tinha absorvido ainda e não
aceitava que Nabucodonosor tinha dominado, tinha destruído Babilônia, tinha destruído Jerusalém. Então ele se revoltou. E ali ele fingiu ser amigo daquele rei. Mas ele já levava ali 10 homens junto com ele para cometer a maldade contra aquele rei. Mesmo assim, aquele rei ingênuo, bondoso de coração, ele recebeu, ali ele deu aquele banquete, que a palavra deixa bem claro que eles comeram pão juntos. E após eles comerem, deixa claro também a palavra que lemos, que ele feriu aquele rei, Gedalias, que tinha abrido a porta da sua casa, do seu reinado, para ele entrar. E ali ele tirou a vida do rei, chamado Gedalias. Ele não mediu as suas consequências de seus atos, de suas atitudes. E ali a palavra também nos ensina que além dele matar o rei, ele também matou 80 homens ali, consagrados, que estavam com o rei ali. Então ele cometeu um ato errôneo. Por quê? Quem deve fazer justiça por ti, amados e amadas de Deus, é Deus. Nós não somos juízes, você não é juiz para julgar o ato de alguém e fazer com as próprias mãos justiça. Deus não nos ensina isso. Ele nos ensina a ser cautelosos. Precisamos pensar bem, amados, antes de agir. Porque as nossas atitudes têm consequências. E essas consequências, muitas vezes nós não queremos arcar com elas. Que possamos ouvir a voz de Deus no dia de hoje, nos ensinando a sermos pessoas cautelosas. O Senhor mesmo falou por intermédio do profeta Jeremias, no capítulo 17, versículo 5, onde ele deixa bem claro: maldito o homem que confia no outro. Isso não significa que devemos, aleluia, desconfiar de tudo e de todos. Não, não é isso que Deus está nos ensinando. Para que vigiemos mais, para que tenhamos cautela antes de tomar qualquer atitude. É isso que Ele quer nos dizer neste dia. Porque às vezes nós confiamos tanto nas pessoas que somos surpreendidos com a maldade de seus corações malignos, como aquele homem também, aquele rei, ele foi surpreendido. Ele abriu a porta da sua casa, do seu reinado, e foi morto por aquela pessoa da qual adentrou sobre a sua casa, sobre o seu reinado, sobre o seu reino. E ele ainda nos ensina que precisamos, aleluia, ter cuidado com as amizades, com os relacionamentos no dia de hoje, principalmente, como também era naqueles dias do profeta Jeremias. Ismael, ele cobiçou, a palavra deixa bem claro no dia de hoje, que ele cobiçou a posição de Gedalias e aproveitou-se da sua boa vontade e ingenuidade. Que possamos aprender no dia de hoje a sermos cautelosos. Já vimos que Jesus, o nosso Supremo Mestre, nos deixou a lição, aleluia, da cautela. Lição agora que é reforçada pelo apóstolo Paulo, aonde ele me diz e te diz, aleluia. Mas agora vos escrevo. Olha o que é que o apóstolo Paulo, usado por Deus, nos ensina no dia de hoje. Mas agora vos escrevo que não vos associeis com alguém, aleluia, que dizendo-nos, irmão, chegue para mim e para ti, dizendo que é meu irmão, tua irmã, aleluia, teu irmão, for uma pessoa impura, uma pessoa avarenta, uma pessoa idólatra, uma pessoa maldizente, uma pessoa beberrona, uma pessoa roubador. Porque todas essas atitudes Deus não perdoa no ser humano. Então que possamos ser cautelosos para não nos contaminar com esse tipo de pessoas. Devemos apresentar essas pessoas nas mãos do Senhor Deus, para que Deus venha ter de misericórdia e a sua misericórdia alcance essas vidas.
mas não podemos nos contaminar. Isso fica bem claro em 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 11. Ele deixa isso bem claro e ele ainda nos adverte. Com esse tal, nem ainda com mais. Imagine ter amizade, para que não venhamos ser surpreendidos como o rei Gedalias foi. Cuidado, amados. Ser cauteloso não é ser juiz, porque aos corações prova o Senhor. Deixa isso bem claro em Provérbios 17, versículo 3. Peça a Deus sabedoria, aleluia, nos seus relacionamentos. Se você for amigo de Jesus, Ele te ensinará e te conduzirá a fazer amizades corretas, a fazer amizades com pessoas sinceras, porque é Deus que vai guiar os teus passos. É Deus que vai instruir, que vai te dar sabedoria, para que você saiba escolher os seus verdadeiros amigos. E Ele nos ensina que possamos, através de uma pessoa cautelosa, nós seremos também, se formos amigos de Jesus, pessoas prudentes e vigilantes. É isso que Deus nos ensina no dia de hoje. E Ele ainda diz, a cautela é a melhor defesa contra a falsidade. Antes de se abrir a porta, aleluia, para um possível amigo, use esta defesa. A verdadeira face lhe mostrará. Ser cautelosos na escolha das amizades, dar bons exemplos e depois vencer no amor. Os últimos serão os primeiros. Oh, glória! Seja cauteloso e precavido em qualquer situação. As pessoas prudentes raramente tropeçarão. Melhor prevenir do que remediar. Olha uma dica a mais de uma pessoa cautelosa no dia de hoje. Então aprenda com o Senhor a ser uma pessoa cautelosa. Será preciso, contudo, ser cauteloso, ter equilíbrio com aquilo que fizer ou aquilo que acreditar. É necessário que não tenha medo da própria sombra e que haja com prudência e humanidade diante das pessoas que estão à sua volta. De modo que o excesso de confiança não torne, aleluia, incauto e a desconfiança excessiva não o faça intolerante. Na vida, busque a humildade e evite o orgulho. Seja cauteloso, prudente e vigilante, mas não deixe passar as oportunidades de avançar voos mais altos em busca do conhecimento e da sabedoria. Vigiemos e oremos. Amém? Vamos orar em nome de Jesus? Antes de orarmos, deixa o teu like. Se inscreve no canal para que possamos aumentar essa corrente de fé. Essa corrente, aleluia, glória a Deus, da qual a palavra do Senhor tem o poder de restaurar vidas. Que possamos cada dia mais estarmos na presença do Senhor. E você que já é inscrito, permanece firme e forte na rocha. Vamos orar em nome de Jesus? Soberano Deus, Pai Santo e amado. Obrigada, Senhor, pelos teus ensinamentos no dia de hoje. Para que possamos sermos pessoas cautelosas. Para que os nossos pés não venham tropeçar em pedra. Já te agradecemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.